Projeto Dar Espaço Terapêutico, Dr. Joseph Murphy, o livro O Poder do Subconsciente. Nós estamos no segundo capítulo, Como a Mente Funciona. Essa é a 10ª aula, aonde Dr. Joseph Murphy vai nos pôr um pouco mais de luz para trazer para nós mais clareza de como essa mente funciona, sendo ela uma única mente com esses dois níveis de funcionalidade. Ele diz o seguinte: o subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. Ele está afirmando que a mente consciente ela é racional e a mente subconsciente não. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem as informações erradas, ela aceitará como verdadeiras e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e evento. Dr. Joseph Murphy aqui ele explica que se nós colocarmos uma informação, mesmo ela sendo errada, a nossa mente vai aceitar e vai trabalhar para que elas se tornem uma informação aceita e verdadeira para nossa mente. Não significa que se nós colocarmos uma coisa que seja equivocada, que nós não queremos, talvez dias depois, talvez a gente decide algo agora, acredita que aquilo é bom, não significa que a mente ela vai trabalhar para consertar aquela ideia que seja bom para nós. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se lhe fornecem a informação errada, ela aceitará como verdadeira, ela trabalhará para tornar correta. Aqui precisa tomar muito cuidado, porque senão nós vamos acreditar que a nossa mente ela vai converter, como se ela compreendesse e raciocinasse. E não é isso que ele está dizendo. Quando a nossa razão, a nossa mente racional decide por algo e nós passamos esse algo como verdade para a nossa mente, ou seja, quando nós sentimos aquilo como verdade, mesmo que aquilo não seja bom, ela vai trabalhar para que isso seja realmente uma realidade nas nossas vidas. Uma coisa que eu gostaria de fazer é uma observação, que quando a gente diz que é uma ideia, uma informação, às vezes nós temos como ideia disso como se fosse uma fala. Às vezes, amada, a gente passa num determinado lugar e vê uma imagem. Essa imagem, para nossa mente subconsciente, é uma informação. Às vezes nós não ouvimos ninguém falar sobre aquele assunto, mas aquela imagem junto com o sentimento, a nossa mente, ela aceita aquilo como uma realidade. Porque os nossos sentimentos são nossas verdades. Se nós acreditarmos, passar numa rua, eu dou sempre uns exemplos que seja bem óbvio para que nós possamos ter isso como ali um exercício mesmo. Às vezes nós passamos na rua e vemos um animal deitado no meio do asfalto, né? Às vezes tem lá, o cachorro gosta muito de fazer isso, né? Pelo fato do asfalto guardar calor, eles gostam muito de ficar deitado no meio do asfalto. A gente passa, às vezes, rápido, podemos deduzir que ele está morto. A nossa mente vai aceitar, porque nós sentimos aquilo como se fosse verdade. E às vezes ele só está
lagartixando ali no sol, sentindo aquele calorzinho, e ele está muito bem. Então, a informação que nós passamos para o nosso subconsciente pode não ser uma palavra falada, verbalizada, pode ser uma lembrança que nós trouxemos e nós sentimos aquela sensação, ela vai compreender aquilo como verdade, ela vai procurar expressar isso do lado de fora. Então, nós precisamos tomar cuidado, que ele está dizendo que essa sugestão que nós estamos colocando, mesmo ela sendo falsa. Porque quando que uma situação pode ser falsa? Talvez uma situação que nós trazemos um sentimento dentro de nós que já ocorreu, ele não existe mais. Quando nós ressuscitamos essa informação, é como se ela ganhasse vida. É uma informação falsa, ela não existe, mas nossa mente não sabe o que é um passado e o que é um presente. Precisamos compreender isso para que possamos fazer isso como exercício. Tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente, através de crenças. Se lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos, harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela aceita dessa maneira. Você pode transformar hábitos de pensamento e vidas novas e mais sadio, uma vez que a mente subconsciente é a matriz dos hábitos. Amados, eu gostaria de fazer uma observação aqui também de um exemplo mais prático. Vamos analisar uma criança. Quando os nossos filhos, sobrinhos, crianças do nosso convívio, eles não sabem o que é uma perca de um ente querido. Por exemplo, eles podem muito gostar de um avô, eles podem muito gostar do pai ou da mãe, mas eles não sentem a perca desse ente, a menos que os pais ou os adultos sofram junto com eles. A gente vai observar isso muito quando a gente vai em velórios. Eu gosto muito de observar, porque quando eu vou quando alguém faz uma passagem e pessoas, me convidam, ou mesmo eu já tive experiência na minha família, as crianças, eles brincam no velório, eles dão gargalhadas. E os adultos corrigem como se aquilo fosse errado. Como se eles tivessem que sofrer porque o outro está sofrendo. Eles não sentem, na maioria das vezes, eles não sentem essa dor como se fosse uma perca. E nós fazemos eles sentirem. Se nós ensinássemos as crianças desde bebê que a partida, que quando a pessoa retorna para a fonte, ela permanece vivo, as crianças não sofreriam. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos fornecendo à mente das crianças, porque não está sendo formada os hábitos, os conceitos, as crenças. Tanto que se nós observarmos, tem culturas que faz festa 3, 4 dias, inclusive a cultura dos ciganos, do pessoal da estrada, que andam, que eles ficam hoje num lugar, eles não têm apego, hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, eles ficam 15 dias numa cidade, 15 dias na outra. Eles ensinam os filhos a não apegar a nada. Eles entendem que a morte, que nós chamamos de morte, não é o conceito que nós temos. Tanto que eles não vestem de preto.
eles entendem que a morte não tem uma necessidade de nós estar em luto, como nós vestimos. Então, nós precisamos observar o que nós estamos colocando na mente das crianças. Eu não estou dizendo que não seja uma cerimônia de respeito, depende muito de cada cultura. Eu também não posso nem referir a isso, fazer uma referência como se tivesse ali dançando, cantando, rindo, numa cerimônia, né, fúnebre, que isso fosse falta de respeito. Então vai depender muito de cada cultura o que entende como respeito. Às vezes está todo mundo em silêncio fazendo uma oração, mas dentro do coração as pessoas estão julgando essa pessoa que fez a passagem, como se ela tivesse morta, como se ela não estivesse ouvindo, como se ela não estivesse sentindo esse sentimento. Então nós precisamos ter esse cuidado de observar o que nós estamos oferecendo, principalmente para nossas crianças. Ele disse: tudo foi resultado gravado na nossa mente. Por isso que eu fiz essa observação, porque às vezes essa dor que nós sentimos, ela nem é nossa, foi uma coisa imposta pelos nossos antepassados, para não dizer, na maioria das vezes, para não dizer quase que 100%, muito poucos são nossos. Então ele está dizendo justamente que o que foi fornecido como conceitos errôneos e distorcido, um exemplo muito bom eu posso dizer da morte. A passagem é um conceito distorcido, como se a pessoa tivesse perdido a consciência de ser. E nós não perdemos. Isso não é um achismo, basta nós lermos as escrituras que o próprio Cristo falou. Não vou nem pegar outras culturas que sejam orientais, mas a própria Bíblia reforça isso, que nós não morremos, que o Cristo veio através de Jesus para dizer que nós temos vida e que temos vida em abundância e que a morte não existe, que nós somos seres eternos. Então, essa é a colocação que eu gostaria de colocar uma ênfase, que é um dos conceitos errados, mas nós podemos pegar vários conceitos errados, como pobreza, como doença, como carência, são vários, tá? Se eu fosse colocar, fazer analogia, observar, dar exemplo, a gente precisaria aqui pelo menos de 2 horas para a gente colocar as crenças, os conceitos, os hábitos que não são nossos e que na maioria das vezes são bem distorcidos. Quando que eu sei que eu tenho um conceito distorcido? Observa o que você está expressando, aquilo que eu expresso, que eu não estou em harmonia, é um conceito distorcido. Da mesma maneira, você pode formar hábitos de pensamentos novos, pensamentos sadios, toda vez que você tiver a percepção de você estar distorcendo um pensamento, corrija rapidamente. Tenha vida nova, tenha hábitos novos, tenha expressão, atitudes novas, porque quando você muda o seu pensamento, isso do lado de fora é um reflexo do nosso pensamento. Por isso que a própria Escritura diz: conheça a árvore pelo fruto. O que você tem no seu coração, você expressa para o lado de fora. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Seu pensamento costumeiro são harmoniosos, pacífico e construtivo. A mente subconsciente
responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Se o nosso pensamento ele traz de certa, na maioria das vezes do tempo do nosso dia, mesmo que a gente esteja passando por alguns contrastes, se você cultivar o hábito de ter esse pensamento construtivo, eu sei que a maioria das pessoas vai me dizer que é muito difícil cultivar um pensamento de amor, aonde nós estamos vendo, por exemplo, desarmonia, se a gente está passando por um processo de escassez financeira, ter pensamento de gratidão, ter pensamento de abundância. Mas se nós colocarmos esses pensamentos em intervalos menores na nossa mente, o Dr. José Murphy diz que ele abre sulcos profundo na nossa mente subconsciente. Se ele abre, né, eu gosto muito de usar o termo canais, né, como se fosse trieiros, como se fosse caminhos, aonde ali aquele hábito seja mais automático, como se fosse uma rua que a gente passa todos os dias. Você sabe onde é o sinal de pare, você sabe aonde você tem que reduzir a velocidade. Então são como se fossem caminhos. A hora que você vai tendo a percepção daqueles pensamentos que não são construtivos, não são nobres, o que a sua mente vai dizer? Ela vai te alertar para você parar, para você corrigir. Por isso que ele diz que ele vai abrindo isso na nossa mente. E se você for abrindo esses canais, você vai fazer isso com mais facilidade, vai fazer isso no automático, você vai fazer isso com mais velocidade. Por isso que na maioria das vezes a gente quer acreditar que uma coisa que seja destrutiva, ela é mais rápido de acontecer. Não é que essas coisas são mais rápidas. Nós fazemos isso com muito mais frequência. Nós fizemos isso no passado muito mais vezes. Então esses canais eles já estão abertos. E nós podemos trocar esses hábitos de pensamento, principalmente, para que isso seja expressado do lado de fora. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundo na mente subconsciente. Se os pensamentos, né, que seja ali corriqueiro, que seja costumeiros, né, são harmoniosos, são pacíficos, são construtivos, a mente subconsciente ela responde em lugares, em pessoas, em ações de pessoas do lado de fora que sejam harmoniosos, que sejam pacíficos, que sejam amorosos, ou que não precisa necessariamente pessoas. Às vezes você chega num lugar e você fala, nossa, a energia aqui é maravilhosa. Nossa, aqui parece que tem um clima, parece que tudo aqui é de paz, é de tranquilidade. Às vezes a gente chega num lugar onde outras pessoas estão dizendo, nossa, mas não tá legal esse lugar, eu tô sentindo um peso. E a gente chega e diz, não, eu não tô sentindo nada. Porque a nossa mente, ela não tem uma linha de demarcação de um lugar onde tem uma energia e uma vibração que seja destrutiva. Deixa eu dar um exemplo mais claro disso. Os nossos mundos, eles estão entrelaçados. A nossa mente subconsciente, a mente consciente, ela não tem uma linha, ela não tem uma divisão. Por isso que uma pessoa chega num lugar, a energia que seja de amor, que seja de paz, que seja de harmonia, a pessoa que está vibrando naquela frequência, aquela energia não responde,
ela não ressona, que a gente chama de ressonância. Então, a gente não está vibrando na mesma frequência. E a energia de amor e de paz, ela está em todo lugar. Não tem um lugar no universo que seja só energia ruim. E não tem um lugar no universo que seja só energia boa. Nós podemos dar um exemplo disso do símbolo do Yin e do Yang. Todo ponto escuro tem um ponto de luz e todo ponto de luz tem um pontinho escuro e vice-versa. Então, a gente vai observar que não há um lugar que tenha só a maldade. Não existe uma pessoa que seja só uma pessoa que a gente chama de ruim. Ela tem no coração amor. Talvez o que ela está expressando mais seja ali o sentimento de mágoa, de raiva, de ódio. Mas ela tem o amor ali dentro, porque ela é filha do mesmo Criador. Por isso que muitas vezes a gente chega num determinado lugar também e a gente não se sente bem. E todo mundo está sentindo em paz, está sentindo tranquilo. Às vezes, aquela paz que aquela pessoa está sentindo não é uma paz realmente verdadeira. Às vezes a gente chega numa festa, às vezes as pessoas estão bebendo, estão se drogando de alguma maneira. A gente chega e não se sente bem, mas a maioria das pessoas estão sentindo. Por quê? Porque eles estão naquela frequência de uma falsa paz, de uma falsa tranquilidade, de uma falsa alegria. Então a gente precisa olhar os dois polos desse contexto. A gente precisa observar, porque as ressonâncias das vibrações energéticas, ela depende da mente de cada pessoa, certo? Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutiva de pensamentos? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa e una com a mente divina passará a criar o clima de liberdade, felicidade em que você resolveu que viveria. Foi o que eu acabei de dizer, que quando nós colocamos na nossa mente que nós vamos viver aquela experiência, seja no lugar que for que nós estamos, se aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas estiver vibrando numa energia contrária àquilo que nós decidimos vivenciar, nós somos automaticamente levados para outro ponto. Às vezes acontece de uma pessoa receber uma promoção, sair daquele emprego, caso seja um emprego. Às vezes a pessoa recebe uma oportunidade de mudar daquela casa para um outro local aonde tem vizinhos, setor que proporciona a vibração que essa pessoa está tendo. Pode ser tanto do lado positivo ou do lado negativo. Quando a gente fala negativo e positivo, eu não gosto muito de usar esses termos para não cair naquele pensamento de bom e ruim. Porque uma coisa pode ser negativa e ela pode não ser ruim. Uma coisa pode ser positiva e ela pode não ser tão boa. Nesse contexto que eu estou me referindo. Um exemplo disso, às vezes uma pessoa
tem um acidente, fica às vezes debilitado por alguns dias, e aquilo não é ruim. Aquilo faz ela fazer uma reflexão, ela aproximar de Deus. Então, não foi uma coisa mal, foi uma coisa negativa, mas que ele teve um resultado muito positivo. Às vezes um negócio que você está fazendo, está negociando ali, alguma coisa, uma casa, um carro, sei lá, fazendo uma negociação, e aquilo dá errado. Aí você às vezes fica triste, chateado, e de repente você vê que aquilo foi a melhor coisa que te aconteceu. Então nós precisamos muito tomar cuidado quando a gente chama uma coisa de negativo e uma coisa de positivo. Nem sempre uma coisa negativa ela é destrutiva, mas também pode ser uma coisa negativa e ela seja exatamente destrutiva, porque a pessoa não teve discernimento, não teve gratidão, não teve consciência de observar aquela experiência e tirar o melhor do lado dela. Isso nós chamamos de karma, e esses karmas, que são ações que geram uma reação, nós decidimos como passar por eles. Nós determinamos como passar por eles. Já na página 42, ainda no capítulo 2, o imenso poder da sugestão. Pelo que você pode compreender da discussão acima, a mente consciente é uma espécie de vigia no portão. Uma de suas funções mais importantes é de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível à sugestão. Eu gosto muito dessa fala do Dr. Joseph Murphy, quando ele diz que a nossa mente consciente, ela é um vigília, ou seja, é como se a gente tem uma impressão daqueles vigilante mesmo, não sei se é assim que fala, mas é como se aquelas pessoas que ficam fazendo aquelas rondas, né? Ou um carro mesmo de polícia que fica em volta daquele bairro, fazendo ali uma proteção de uma pessoa. Ou quando a gente vê uma pessoa muito importante, um presidente, ou uma pessoa famosa, com aquele segurança do lado ali, a gente sabe que eles estão protegendo aquela pessoa por algum tipo de invasão. E a nossa mente consciente é bem isso. Ela fica analisando o que ela pode deixar entrar ou não. Na maioria das vezes, deixamos entrar um monte de coisa, um monte de pensamento, um monte de lixos que não deveria. Por isso que a maioria das vezes os resultados são bem desastrosos, são às vezes bem insatisfatórios e outras vezes são também muitos fantásticos, são muito nobres, temos atitudes, ações, temos experiências maravilhosas nas nossas vidas quando nós tomamos isso, fazemos isso de forma consciente, né? Então ele deixa isso muito claro que é uma lei da mente, que a nossa mente subconsciente ela é muito sensível. Então tudo aquilo que é sensível a gente tem que tomar certos cuidados. Uma coisa que é sensível, né, não significa que é fraca. Às vezes uma coisa, o nosso cérebro, por exemplo, é uma das coisas, um dos órgãos mais poderosos que dá o comando em todo o nosso corpo. Mas ele é uma coisa sensível, né? Se a gente for observar mesmo, não tenho muito domínio sobre essa área, né, de anatomia, mas quando a gente vê um cérebro, é aquela coisa meia mole, aquela coisa meia, né, que parece que parece que meio que qualquer coisa quebra,
qualquer coisa ali parece que derrete, mas isso não significa que é fraco. Pelo contrário, tem um poder gigante de dominar e, inclusive, é a morada da nossa consciência e é protegido pela nossa caixa craniana aqui, que em volta da nossa cabeça tem esses ossos, né, para proteger, mais uma vez, né, uma analogia bem grosseira, mas que dá para a gente compreender quanto a nossa mente é sensível, quanto que essas coisas, vamos dizer assim, um objeto, quando ele é muito valioso, ele é muito protegido. Quando uma coisa é muito valiosa, aquilo passa a ser do governo, é uma coisa que se torna pública, porque não pode ficar só para uma pessoa. Então, quando uma coisa é muito valiosa, ali tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma certa proteção. E a nossa mente, ela é sensível. Por isso que ele diz que é uma lei da mente, que ela é muito sensível, principalmente à sugestão. Qualquer coisa que a gente manda, que a gente sente, ela vai expressar como verdade. Ela vai dar um jeito de trabalhar, trazer aquilo para nossa experiência como verdade. Como você sabe, ela não faz comparação, nem estabelece contrastes. Não raciocina, nem pensa por si mesma. Esta última função cabe ao consciente. Nós sabemos que a mente subconsciente, ela não diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ela vai simplesmente obedecer uma ordem. Se você diz que quer casar e você não faz uma avaliação com a sua mente consciente se essa pessoa tem valores, princípios, elementos que seja de valores para você, ela vai acatar aquilo como verdade e vai trazer para você. Seja uma brincadeira que às vezes nós fazemos, colocamos ali emoção, e de repente ela começa a trabalhar para entregar isso para você. Como um servo muito fiel, ela vai criar oportunidade para que aquilo chegue até você. Ela não faz esses contrastes, ela simplesmente traz. Tem pessoas que parece que eles não raciocinam. Às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas tão absurdas que a gente pensa que essas pessoas não têm pensamentos realmente. E não estou dizendo de pensamentos, aqueles pensamentos mais elevados. Não, coisas que pra gente são lógicas, são uma questão mesmo de discernimento. Então nós precisamos ter essa clareza para fazer mais escolhas melhores, seja em trabalho, seja relacionamento, seja pensamentos, atitudes, profissões. Às vezes as pessoas fazem umas escolhas em profissões que a gente acha que aquilo é surreal, que a pessoa às vezes não domina, não tem habilidade, às vezes a pessoa tem habilidade naquilo, mas não gosta de jeito nenhum. Então, são coisas que as pessoas não raciocinam. Escolher uma profissão onde você vai passar a maior parte do tempo, você vai passar ali a metade da sua vida, caso você trabalha ali das 8 às 11 ou das 8 ao meio-dia. Às vezes tem pessoas que têm 1 hora só de almoço, dá 1 mais 18, dá 1 mais 17, dá 1 mais 19 horas. Você vai passar praticamente a metade da sua vida no trabalho, fazendo uma coisa que você não gosta, suportando uma coisa que você não goste. Então, são coisas que as pessoas parecem não raciocinar muito bem para fazer esse tipo de escolha. Por isso que ele diz que a mente racional é para fazer esse tipo de escolhas, avaliar, observar, estabelecer contrastes. Não
ela simplesmente reage às impressões que lhes são transmitidas pelo consciente. Nem se decide, nem escolhe entre diferentes cursos de ações. Aceita meramente o que lhe é dado. Uma das coisas que às vezes a gente pensa só em pensamento, mas às vezes até uma decisão mesmo de... Aqui ele fala de ações, né? De um curso de ação. Às vezes a gente recebe uma informação para passar em outra rua. Aí a gente pensa assim com a mente racional, que é muito ilógico. Para que eu vou dar essa volta toda? De repente você vai aonde você achou mais lógico, aquela rua está interditada por algum motivo. Às vezes a gente fala, nossa, mas vai ser muito mais trabalhoso eu passar por aquela outra avenida. De repente você vai fazer o percurso muito mais distante por você ter ignorado essa sugestão, na verdade é mais uma intuição da mente subconsciente. Ela conhece todas as coisas. A nossa mente subconsciente é como se ela fosse, eu gosto dessa analogia, é como se ela tivesse contato com a mente universal, como se ela soubesse todas as coisas. E ela traz essa informação com antecedência. Só que nós, com a nossa mente racional, nós olhamos para aquilo e analisamos. Nós estabelece esse contraste, como esse exemplo que eu dei. Para que eu vou passar pela rua de baixo, sendo que a rua de cima eu vou chegar muito mais rápido? Aí a gente chega em determinado ponto dessa rua que a gente julgava chegar mais rápido. E ali a rua está interditada, a gente vai ter que voltar, pegar a rua de baixo. A gente vai levar muito mais tempo porque nós não ouvimos a nossa intuição. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que você vai ficar enjoada. Quer que eu ajude a ir até o seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre o enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimento. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, a sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. É justamente isso que nós mandamos e deixamos passar para nossa mente subconsciente. Ela é muito sensível às informações, ainda mais se nós já tivermos vivenciado experiências semelhantes àquela que nós estamos sugerindo a ela. Seja nós para nós mesmos, seja de outra pessoa, como o Dr. José Murphy dá o exemplo de uma pessoa que está num navio e o outro, né, talvez essa pessoa já tenha medo, ou que ela nem tenha medo, nem sabe como que é, talvez ela nunca andou no navio, mas as pessoas que já andaram e que já passaram por esse sentimento, por esse medo, por esse desconforto de enjoar, a pessoa já vai aceitar aquela sugestão e às vezes ela nem está sentindo aquilo. Quando a outra pessoa olha para ela e pergunta: você está bem? A pessoa já começa a achar que já não está tão bem, começa a sentir. Isso é incrível, porque se a pessoa tiver uma sensibilidade um pouco mais sensível ali a essa sugestão, é muito mais rápido ela aceitar
do que uma pessoa que tem uma mente mais menos sensível, uma pessoa que tem opinião mais própria. Essa mente dela não aceita qualquer coisa. Então ela vai sentir mais essa sugestão, ela vai aceitar mais, ela vai responder mais, tanto para o lado positivo, tanto para o lado também aí no sentido negativo, destrutivo, porque às vezes a pessoa vai deixar aquela informação entrar na mente dela, aquela sugestão errônea, e transformar aquilo num medo, transformar aquela informação, aquela sugestão num desastre. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado o que nós acreditamos, fazer uma avaliação naquilo que eu acredito, aquilo que é meu, não aquilo que é do outro. Porque essas sugestões, o Dr. Zé Moore falou muito no capítulo anterior desse hipnotismo. A maioria das pessoas são hipnotizadas em massas, seja com uma religião equivocada, no sentido de não ler, não pesquisar o que o pastor, o que o padre, o que o dirigente, o que o terapeuta, quem quer que seja, falou, aquele grupo de pessoas vai acatar aquilo como verdade e vai começar a viver aquilo como uma experiência verdadeira. E nós precisamos tomar cuidado para nós não nos permitir que isso seja uma verdade para nós. Não é que a gente tem que ser incrédulo, que a gente não deve acreditar, mas se questionar. Quais são as minhas verdades? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Esses valores são meus? Esses valores me servem? Será que esses valores não foram dos meus antepassados? Será que esses valores para mim servem? Será que aqueles valores dos meus pais não está na hora de eu resgatar ele para minha vida? Porque às vezes a gente deixa uns valores também que deveria estar presente na nossa atualidade e que não está. E a gente está pegando valores que às vezes são elementos que são até vergonhosos. Se a gente for observar as músicas da nossa atualidade, às vezes a gente precisa se questionar os valores, porque se estão fazendo sucesso, é porque tem alguém ouvindo. Tem alguém compartilhando das mesmas informações. Então nós precisamos rever. Então eu deixo com vocês essa reflexão e até o nosso próximo encontro, que será a nossa 11ª aula. Beijo de luz.